Muito bem. Vamos ouvir então as argumentações a respeito aí da pergunta feita, que é: quais seriam as necessidades que foram construídas e ou potencializadas que nos levaram a amplificar, né, a aumentar a nossa condição religiosa neste período em que nos iniciamos no processo civilizatório? Então ouvimos aí a argumentação da Simone, do Roberto, da Lidiane e a do Ronaldo. Bom, aqui no chat existem muitas dúvidas, principalmente quanto ao entendimento da pergunta na questão necessidades. Então vou iniciar aí a minha argumentação sobre a questão e espero que esta possa ajudar a compreender melhor a pergunta, principalmente aí para os nossos ouvintes. Muito bem. Começo questionando aí o que é necessidade, qual é o conceito que nós devemos ter, não é que se pode ter, nós devemos ter de necessidade, né? Bom, o conceito de necessidade ele está intimamente ligado à utilidade, né? Ou seja, a palavra, o vocábulo, o signo, né? Necessidade, ele preconiza o que é inevitável para que algo esteja ou seja, tá? Então isso é importante, é inevitável, é imprescindível, né? É necessário. Então é isso que a palavra quer dizer, necessidade, ok? Então, ao pensarmos em necessidades, nos deparamos aí com as suas classificações. Isso mesmo, as necessidades têm suas classificações, não é apenas um julgamento superficial, né? Então, respeitando aí a questão da importância quanto ao ser inevitável, nós vamos aí fazer a nossa análise. Então, esta análise, né, nesta análise aí, quando nós a fazemos, percebe-se aí que as primeiras necessidades, ou seja, as que são absolutamente inevitáveis, elas estão ligadas ao suporte e à permissão da vida, correto? Vejamos aí, para quem não está conseguindo ainda entender, que eu estou vendo aqui alguns questionamentos aqui no chat ainda a respeito disso. Então, assim, vamos pensar, para existir nós temos a necessidade de mecanismos de reprodução, né? Vamos pegar um exemplo, né? Para que nós possamos existir, nós dependemos aí de mecanismos de reprodução. Ora, qual é, para a nossa espécie, no caso, o mecanismo de reprodução? O sexo, né? Então temos aí a necessidade do sexo para que possamos existir. Eu sabia que esse tipo de comentário ele iria ocorrer. Mas, caro amigo, o sexo é, como eu estou argumentando, uma ferramenta necessária à existência aí e à perpetuação da nossa espécie, e não um objeto, né? Então, meus amigos, uma das necessidades e das fundamentais que foi amplificado durante este processo inicial civilizatório foi o sexo. E esta aumentou o nosso envolvimento com a religiosidade. A Tânia, aqui no chat, nossa amiga aí que nos acompanha aí desde o início, está questionando o seguinte, sobre o como e o porquê o sexo aumentou a nossa necessidade em relação a nos envolvermos aí e nos deixarmos envolver com a religiosidade. Então, Tânia, quando analisamos esta questão aí na ótica da evolução, percebe-se que nosso comportamento quanto ao uso desta ferramenta não era muito diferente do que o comportamento de outras várias espécies animais no hoje.
Apesar de que certas espécies animais aí, principalmente as monogâmicas, têm se mostrado, mesmo com sua limitada capacidade de raciocinar, serem muito mais conscientes em relação ao uso desta ferramenta. Então vejamos, quando argumento que o sexo foi uma necessidade que amplifica, né, o sentimento, né, a necessidade de religiosidade, me atenho aí ao fato de que este, quando executado como objeto, causa e causou desequilíbrio. Bom, estes desequilíbrios são e foram os que deram um novo formato, uma nova roupagem à divina instituição família. Bom, em nossa primitiva existência, pode-se afirmar que o sexo era apenas uma ferramenta reprodutiva, tendo em vista que o sentimento, principalmente de paternidade, era bastante escasso, né? O comportamento comum, até visto no reino animal, é bastante frequente observar-se a ausência de paternidade, ok? Então, com este novo modo de viver, essa ferramenta, o sexo, reforçou laços entre seus genitores e seus descendentes, amplificando aí o sentimento de pertencimento, ou seja, de família. Desta forma, fica fácil deduzir que o animismo, já vestido em roupagem de xamanismo, magia, bruxaria, passa a ser mais forte, mais necessário, principalmente para resolver novos conflitos, né? Agora, os conflitos familiares. Está fazendo um questionamento que faz parte ao contexto, não do momento, mas de qualquer maneira a gente ia acabar tocando nesse assunto, que é sobre a questão da homossexualidade, né? Que é hoje o assunto, né? A disputa, a discórdia, né? Quem está certo, quem está errado, quem deve existir, se tem que se coexistir e assim por diante. Está na política, está na família, está na sociedade. Mas não é um assunto antigo. Hoje ele está mais enfatizado, né? Está sendo mais usado, digamos assim, e mais ousado, né? Mas, Ronaldo, é o seguinte, a minha posição em relação ao homossexualismo é até fácil de compreender, né? Porque eu uso muito dessa questão no hoje, que é compreender, né? Então, quando a gente faz uso da compreensão, a gente passa a colocar em desuso o julgamento, né? Porque o julgar é justamente, na minha opinião, a prova cabal de que você desconhece tudo, né? Porque quando você conhece, você compreende, não, está fazendo isso, por aquilo, né? Então você não vai julgar, não vai condenar, não vai preconizar dizendo que está errado, está condenado e assim por diante. Então essa questão do homossexualismo, ele sempre existiu no planeta, isso em praticamente todas as espécies animais. Como eu disse anteriormente, na fala anterior minha aí, eu estava dizendo que nós temos que aprender a administrar, né? Então nós temos dentro do nosso processo evolutivo, né, tanto empurrado pelo material, que é o desenvolvimento de uma palavra, né, que a gente chama de solidariedade. Nós temos que aprender a ser solidários. E para ser solidário, não adianta tentar ser solidário sem ser compreensivo, né, sem compreender. Como é que você vai conseguir se solidarizar com outra coisa, com alguma coisa, se você não a compreende, né? É a mesma coisa do perdão. Como é que você perdoa algum mal
que alguém lhe fez, se você não se perdoa por ter, de certa forma, permitido que esse mal seja feito contra você, né? Então é complicado, a gente tem que aprender antes de fazer qualquer julgamento, né? O ideal é não se julgar, mas aprender a exercer essa faculdade da compreensão, do estudar, do buscar saber. Nós criamos uma sociedade no hoje que não enxerga os invisíveis, né? Ou seja, nós compartilhamos aí com a humanidade jornadas diárias, e a nossa destinação mais completa, ela se resume em dar atenção, compartilhar e compreender. São essas ações aí que, desenvolvidas, poderão resultar em qualidades as quais serão via de mão dupla, ou seja, diretamente proporcionais à solidariedade que dedicarmos aí aos nossos semelhantes, né? Semelhantes, quando eu digo, não é só relativo à nossa espécie, mas ao planeta inteiro, né? Nós somos o planeta, nós somos feitos de tudo que está aqui, tem que interagir, tem que aprender a conviver. Isso é evoluir, isso é transcender. Então, eu vou citar aqui uma citação aqui de George Bernard Shaw, né, que é um dramaturgo, romancista e jornalista irlandês, que diz assim que o pior pecado que cometemos com nossos semelhantes não é o de odiá-los, mas sermos indiferentes a eles. Essa é a essência da desumanidade. Então, o maior presente que nós podemos aí oferecer ao mundo é a total atenção à existência das criaturas, né? Vivemos hoje uma espécie de cegueira pública. Então, o homossexualismo, ele está gritando, pedindo socorro, né? As pessoas que possuem esta condição, essa escolha, essa opção da ferramenta sexo, elas estão implorando por atenção, por compreensão, né? Esta é a realidade nossa. Eu tenho uma opinião firmada, né, dentro de estudo a respeito do homossexualismo, que está fundamentada na ingerência desta ferramenta, né? Mas isso é um assunto para a gente tratar em um outro momento. Então, voltando aí à argumentação sobre necessidades primordiais, fundamentais, podemos citar a respiração, né? No processo respiratório, a necessidade de respiração de ar que nós temos, né? A alimentação, ou seja, a necessidade de se alimentar, né? De se suprir de energia para continuar vivo, né? A ingestão de água, né? E a excreção. Isso aí seriam as necessidades primordiais, as necessidades primárias que todos nós temos. Então, todas essas necessidades modificadas, né, foram modificadas com esta mudança do modo de viver. Ok? E cada uma em seu estado de aumentada, né, assim por dizer, amplificaram a nossa necessidade de religiosidade. Vejamos, a alimentação, por exemplo, quando nos iniciamos na produção de alimentos através da agricultura e da pecuária, começamos nestas práticas a enxergar
fenômenos, né? Pois antes só colhíamos, então só observávamos que eles não existiam naquele cenário e passávamos para outro cenário onde eles existiam. Agora nós passamos a produzir os alimentos, né? A praticar a agricultura. Então, começamos a observar ciclos, né? Fenômenos. E esses foram compreendidos no campo da fantasia, né? Pois a infantil intelectualidade, né, daquela época não nos permitia outro tipo de compreensão, né? Então isso é muito importante entender. Então, fenômenos como enchentes, vazantes, que correspondem aí ao que hoje se sabe que é determinada por uma divina lei chamada de gravidade, naquela época foi atribuída a forças espirituais, a deuses que comandavam esses fenômenos, né? Então, neste caso, surgiram deuses como justificativa de a nossa amiga Simone, ela está nos fazendo uma pergunta justamente a este respeito aí, pela minha colocação aí a respeito da lei da gravidade como sendo a causa de fenômenos que foram interpretados aí como ações de divindades, né? Então, ela pergunta aí o seguinte: se a lei da gravidade explica a questão das marés, então é ela e não Deus que faz as coisas? Muito bem, Simone. Acredito que esta sua pergunta ela é muito importante. Por quê? Porque ela nos mostra, né, o quanto, né, profunda é a raiz da religiosidade em todos nós. Bom, aí. Importante sempre compreender que quando argumentamos sobre estas questões, nos importa o estudo da causa, né? E que neste estudo sempre nos deparamos com o infantil engano de denominar efeito como causa. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: é que muitas vezes o que parece ser uma causa para nós, por ignorância, por desconhecimento, por despreparo, até por ausência de vontade, nós a divinizamos. Foi isso que aconteceu, né? Eles observaram, né, o vai e vem das marés, que com esse vai e vem das marés, né, propiciava aí a fecundação do solo, né, e esse solo fértil propiciava aí a eclosão da vida vegetal, né? Ou seja, semeava e nascia. Agora, quando tinha seca, não tinha vida. Então, todo esse não entendimento desse ciclo, dessa relação da água, dessa relação da umificação das áreas em redor da água, e diga-se de passagem que isto ocorreu até essa mudança do modo de viver, né, de nômade para sedentário, ocorreu em função dessas regiões férteis, desses vales férteis, né? Então é importante entender que essa formatação de divindades, de espíritos que comandavam isso e tal, foi puramente através dessa questão de não entender qual era a verdadeira causa, e que a lei da gravidade, pela sua pergunta, Simone, ela não é a causa primária, ela mesmo há de ter uma causa para existir, né? Então é importante compreender isso. A gente não pode pegar uma coisa que acha que é causa e achar que ela é primária. Tá? Então, esse foi o grande engano, né? Então, se chamou, se deu nome a esta força chamada força da gravidade, a lei da gravidade, que é a interação entre massas, e que participa dessa lei aí várias outras grandezas, né? Várias outras forças, né? Como eletromagnetismo e etc e tal.
nós podemos observar que, por desconsiderar esse conhecimento, se divinizou. É um ato divino, tanto que eu falo divina lei da gravidade, né? Mas a proposta é justamente essa, viu, Simone? A proposta é analisar da onde vem esse conceito, né, de deuses e Deus.